vamos dar prosseguimento aí ao nosso curso de Fundamentos de Eletromagnetismo e vamos aprender nesse momento sobre o campo elétrico produzido entre duas placas condutoras. Isso é o princípio que nós usamos, aliás, nós usamos esse campo elétrico no funcionamento do capacitor, que é um dispositivo elétrico, um dispositivo eletrônico que nós usamos aí nos equipamentos eletrônicos, nos aparelhos eletrônicos. Então vamos lá. O que está sendo mostrado nessa figura aqui? Vamos tentar fazer uma representação aqui. Então vamos lá, vamos pensar aqui, por exemplo, em duas placas paralelas. Aqui são duas placas paralelas, mas vamos supor que essas placas não sejam placas tão finas. Essas placas, elas têm uma espessura, tá? Então aqui eu tenho uma placa, a mesma coisa acontece aqui. Essas placas não são placas fininhas, não. Elas têm uma determinada espessura. E essas placas estão eletrizadas e eu quero calcular o campo elétrico entre essas placas. Então, o que esta figura aqui, isso aqui está mostrando, aqui, ó, o que está sendo mostrado nessa figura aqui é um desenho em corte. Então, esse desenho aqui representa essa parte que foi achurada aqui, ó. Isso aqui representa esta parte aqui que foi achurada. E aí ela foi desenhada de tal forma que essa parte aqui e essa parte aqui estiver saindo do plano do papel, da tela do computador. Tá bom? Então vamos supor que essa placa aqui tenha sido eletrizada positivamente, um lambda linha positivo, e essa aqui um lambda linha negativo. Então seria um lambda 1, aqui também lambda 1. Então tenho essa estrutura. Acontece que se estas placas estão muito distantes uma da outra, então vamos pegar aqui, ó. Aqui eu tenho uma representação dessas duas placas, uma muito distante da outra. Então, quando você observar essa placa daqui, você vai imaginar que esta aqui não esteja nas imediações, não esteja nas proximidades. Então, você tem aqui uma quantidade de carga que naturalmente vai se organizar na superfície da placa metálica. Se essas cargas estão distribuídas desta forma, nós vamos ter um campo elétrico apontando para fora desta placa. Então, esqueça essa placa daqui no momento. Então, eu tenho um campo elétrico que aponta para fora da placa aí. Lembrando que a densidade superficial de carga é essa aqui, ó. Então, está aqui a representação do campo. A mesma coisa, agora eu vou olhar para essa placa que está carregada negativamente, vou esquecer a existência dessa da esquerda aqui, e tenho um campo elétrico que vai ser apontando para esta placa. Lembrando que essas duas placas aqui, nesta representação A e B, estas duas placas estão muito distantes uma da outra. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essas duas placas e vamos colocá-las perto uma da outra, que é essa distância aqui, ó. Essa distância D vai ser muito menor do que as distâncias, os segmentos que compõem essa área aqui, por exemplo.
Então vamos lá. O nosso objetivo é calcular o campo elétrico aqui dentro dessas placas. Campo elétrico produzido entre duas placas condutoras. Esse é o nosso objetivo. Então agora nós vamos utilizar a lei de Gauss. Então aqui essas placas foram colocadas próximas uma da outra. E o fato de ter colocado elas aí próximas, o que vai acontecer? Uma negativa e a outra positiva, então vai haver uma interação entre essas cargas de tal forma que essas cargas positivas que estavam do lado de cá, conforme mostrado aqui, ó, elas vão se acumular do lado de dentro aqui. A mesma coisa vai ocorrer com as cargas negativas aqui, vão se acumular do lado de dentro. Repare que olhando para o positivo aqui, a densidade de carga é maior do que quando olhado aqui, ó. A densidade de carga aqui é maior que quando olhado nessa situação aqui. Então, na verdade, a densidade de carga que duplicou, vamos admitir superfície igual de um lado e do outro lado. Então, duplicou a quantidade de carga. E aí vamos agora usar a lei de Gauss para resolver esse problema. Então, vamos desenhar aqui. Vamos então utilizar a lei de Gauss para resolver esse problema aqui. Eu posso desenhar um cilindro, e como eu vou desenhar um cilindro aqui visto em corte, esse cilindro vai estar mais ou menos assim, ó. Aqui está a minha superfície gaussiana. Note que, conforme nós vimos na aula anterior, o fato de não ter carga aqui, nós vamos ter um fluxo elétrico que ele é nulo. Isso aqui é um metal e as cargas estão do lado de cá, ó. Se isso são placas metálicas infinitas, essa distância tende a zero quando comparada, por exemplo, com as dimensões da área que compõe estas placas, conforme olhado por aqui, conforme pode ser visto por aqui. Então, o campo aqui de fato ele é zero. Então, com isso, nós temos um fluxo aqui que é zero, um fluxo aqui é zero, um fluxo aqui é zero, um fluxo nessa região que é zero, fluxo nessa região é zero, o fluxo aqui não é zero. Então, para calcular isso aqui, nós temos que o campo elétrico, a integral fechada de E escalar dA, ela é carga envolvida sobre ε0, e aí nós temos que, vou chamar isso aqui de superfície gaussiana, vou chamar isso aqui, ó, de área 1, vou chamar isso aqui de área 2, e a área que envolve o cilindro vou chamar de área 3. Então, eu posso escrever esse termo aqui como 3 parcelas. Então, posso escrever, ó, integral de E dA1 mais E dA2 mais E escalar dA3, tudo isso que é igual a carga envolvida sobre ε0. Vamos discutir aqui, ó. dA1, isso é nulo. Por que que isso aqui é nulo? Porque o campo aqui que vai furar essa superfície A1, ele é zero. Então, campo zero, esse resultado aqui todo é zero. O A3,
aqui, ó. Aqui fora é 0. Se eu fosse computar essa regiãozinha aqui, ó, eu teria um campo apontando para a direita e teria um dA, na verdade, só para ficar melhor aqui, eu vou escrever, ó, o vetor dA aqui é um vetor apontando para baixo. Então, vetor dA, campo para a direita. Isso forma um ângulo de 90 graus. Produto escalar entre dois vetores que são perpendiculares também é 0. Então, isso aqui é 0. Então, vai vingar apenas esse termo aqui. Então, eu vou ter escalar, integral de E dA2, o A2 e o campo, olha aqui o campo, ó, o A2 tem esse sentido e o campo tem esse sentido. Então, são colineares, logo, cosseno de 0, que é 1, já tirei o vetor, cosseno de 0 é 1, não vou nem escrever mais. Isso é igual a carga envolvida sobre ε0. O campo ele é constante ao longo desta superfície. Então, eu posso tirá-lo para fora. Então, eu vou ter campo integral de dA2, que é igual a carga envolvida sobre ε0. Então, eu tenho campo vezes A2, que é igual a carga envolvida sobre ε0. Lembrando que a carga que eu vou computar é só essa carga aqui que está envolvida pela superfície gaussiana. Então, é só essa carga aqui, ó. Só mesmo essa carga aqui, ó. Essa densidade de carga aqui é o dobro dessa densidade de carga, portanto, 2σ ε0. Então, eu posso escrever uma nova densidade de carga, que seria, digamos lá, ó, densidade de carga, que é um sigma linha, por exemplo, que no nosso caso é o 2σ1, ele vai ser carga envolvida sobre esse A2. Então, eu vou ter que a carga envolvida, substituindo isso nisso aqui, eu vou ter que a carga envolvida é A2 que multiplica sigma linha. Tudo isso sobre ε0. Sigma linha é igual a 2σ1. Tudo isso sobre ε0. E aqui, campo vezes A2. Cancela A2 com A2 e nós vamos ter a expressão 2σ1 sobre ε0. Lembrando que o σ1, que 2σ1 é igual a uma nova densidade de carga que nós podemos chamar simplesmente de sigma. 2σ1 podemos chamar de sigma. Lembrando que sigma é o dobro da densidade de carga que havia antes, quando as placas estavam distantes uma da outra. E aí nós podemos finalizar aqui como sendo sigma sobre ε0. O que é isso? É o campo elétrico criado por duas placas. Isso aqui, na verdade, é o capacitor que nós vamos estudar mais adiante. Capacitor de placas paralelas. Esse é o campo elétrico gerado entre as placas.